Oi, Oi, lindeza! Júlia! Tudo bom contigo? Nossa, tudo bem? E você? Tô bem também, graças a Deus. Queria te agradecer muito, assim, porque eu sei que tá tudo corrido. Então, obrigada por você ter parado esses minutinhos aí pra bater um papo comigo. Tô muito feliz. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto eu tô aqui no meu quarto fazendo essa live com você, a equipe do Miss Ceará, do Miss Universo Ceará, tá toda lá na minha sala, arrumando minha mala. Mas eu tinha que vir aqui conversar com você, gente. Você é uma mulher incrível, assim, e eu te admiro muito. Então, com certeza, essa live, eu estava muito ansiosa por essa live, então não poderia deixar de fazer. Ai, você é muito querida. Eu lembro direitinho da mensagem que você me enviou. Linda a mensagem, e eu fiquei tão grata. E aí, esses dias eu fui te mandar mensagem, eu li de novo. Eu falei, gente, essa mulher é muito especial, porque eu nunca vou esquecer, viu? Ai, fico feliz, fico muito feliz. Você realmente mereceu muito, eu te admiro muito. Todo mundo, né, que te acompanha também, pessoas do mundo misto que acompanham, realmente veem essa luz que você exala para todo mundo, que você ilumina, sabe? A sua comunicação é só um detalhe diante de toda a beleza que você transmite para as pessoas. Quem te acompanha vê isso notoriamente. Então é uma grande honra estar aqui com você hoje. Ai, obrigada, obrigada mesmo, assim, ó, e eu tô muito feliz também, porque não sei se você acompanhou, mas todas as lives que eu fazia, tinha alguém falando, e a live com a Miss Ceará? Júlia, cadê a live com a Tereza? Realmente, porque essa live foi muito aguardada por muita gente, Eu entendeu? também estava super representante. E para você representar alguém, você tem que ter algo em comum com essas mulheres. E o que eu acho que eu tenho em comum com todas as mulheres que assistem e acompanham a gente é justamente a gente não tá bem o tempo todo, a gente tá, às vezes, totalmente largada e não tá afim de botar uma maquiagem, não tá se sentindo bem. A gente passa por momentos altos e baixos também, até no próprio confinamento. Tem dias que a gente não acorda tão bem, tem dias que a gente tá com a alergia lá em cima. E eu acho que é isso, é aceitar esses momentos que a gente não tá brilhando, porque a gente não brilha o tempo todo, sabe? Mas é reconhecer e aceitar esse sentimento. E a psicologia me ensinou muito isso também. E com certeza é algo que eu quero levar, né, dessa vez, é levar um pouco do meu conhecimento. Eu ainda não me formei, mas falta um ano. Mas eu pude aprender muita coisa e eu sinto que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de extrema necessidade de falar de assuntos como esse, né? De cuidados com a saúde mental mesmo. Eu sei que é um tema assim, que tem sido muito falado e que às vezes pode até parecer um pouco clichê, mas acredito que todo clichê é verdade. E se é verdade, assim, se é necessário a gente falar, então vamos falar mais, porque eu sinto muito isso, sabe? Então, é levar o que eu tenho mesmo, e se vai agradar, se não vai, eu realmente não tô indo com essa cabeça. Eu acho assim que nem Jesus agradou todo mundo, porque é que eu vou agradar, né? E você sabe disso também. E você é um exemplo claro disso. Você chegou quebrando vários padrões aí. Começando pelo seu cabelo, gente, lindíssimo, sabe? Autêntico, verdadeiro. Então eu acho que é isso. Eu acho que a representante é aquela pessoa que tem algo único para mostrar e não tem medo de mostrar. É realmente ser corajoso para ser vulnerável, né? Então, com certeza é isso. Mas você sabe que você tocou em vários pontos importantes, assim, que eu vou até falar aqui para ver se a gente desembola ainda mais, porque uma coisa que as pessoas têm elogiado muito das lives é que vira não só uma live de conhecer vocês, mas lives com conteúdos, porque cada uma de vocês traz algo que é muito interessante, sabe? Duas coisas que para mim foram muito interessantes. Foi primeiro quando você falou do confinamento e dos dias desafiadores que todas temos. Eu acho que são pouquíssimas meninas, mulheres, que têm essa coragem de falar, olha, tem dias no confinamento que a gente brilha e tem dias no confinamento que a gente acorda se sentindo, tipo, muito mal. É o dia que a gente não tá se sentindo bonita, que a gente tira 1000 fotos e não se sente bem, que a gente não quer ficar postando. Assim, outra coisa que você falou foi que saúde mental a gente fala muito, mas que precisa continuar falando, mesmo sendo clichê. Eu acredito que às vezes quando um assunto ele se populariza, e aí você me corrige se eu estiver errada, muitas vezes ele fica no superficial. Então tem muita gente falando, mas poucas pessoas se aprofundando e realmente dispostas a vivenciar. Então, assim, Exatamente. eu vejo que muitas vezes tem pessoas tendo conversas rasas. E aí, às vezes, afasta as pessoas. Porque, por exemplo, autoconhecimento, né? Que é um assunto que eu me interesso muito, inclusive admiro muito a psicologia. Eu sempre falo, façam terapia, gente, que isso muda vidas. Mas tem muita gente que fala de autoconhecimento e fala como se fosse um caminho romantizado, sem dores, assim, que você se conhece, pronto, minha vida mudou, nunca mais eu vou. Exatamente. Né? É, Então, é importante você falar disso. e é como você falou, eu até comentei, estava conversando hoje, durante uma prova do meu vestido, inclusive, estava conversando com o pessoal lá na sala, e a gente estava falando, né, que muitas pessoas acham
que ai, saúde, depressão, isso não existe, isso daí é frescura, enfim. Muita gente fala isso, né? Mas eu penso que, assim, é como você falou, tem que realmente entender um pouco mais. A gente sente vários sentimentos, a tristeza, a raiva, a alegria, o amor. Mas quando a gente sente esse sentimento por muito tempo, e isso acaba atrapalhando a nossa vida, o nosso dia a dia por semanas, meses, né? E a gente começa a ser realmente afetado por isso, quando a gente tem uma doença. Então, é normal sentir triste, é normal ficar muito triste, é normal a gente achar que, sei lá, não vai aguentar aquela coisa que está acontecendo, mas quando aquilo, perdão, começa a afetar a sua vida mesmo, é quando você tem que, opa, pera ainda, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? E tem pessoas que têm esse mindset que tem a depressão, que querem mudar, mas não conseguem porque é difícil a situação, a circunstância que ela vive. E tem aquela pessoa que ela se afunda, que ela não quer sair dali, que ela não consegue mesmo, que ela não consegue ter o mínimo de pensamento positivo, sabe? Então, são situações assim, e isso se encaixa em diversos contextos, né? A saúde mental é uma coisa muito ampla. As pessoas estão falando muito disso, eu acredito, por conta da pandemia e da rede social, que são duas coisas que potencializaram de forma absurda nos últimos anos. Mas eu acredito que a saúde mental já é algo assim muito antigo, sabe? Com preconceito, com vários tipos de situações que as pessoas sofrem mesmo, sabe? E tem aí transtornos em geral. É um assunto muito amplo que precisa sim ser discutido. Ainda mais porque a gente está numa era que todo mundo usa muito remédio e acha que é só resolver com remédio. Eu sou um pouco contra, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque é como eu falo, você sentir uma tristeza por um tempo, você ficar observando e tal, ok. Mas assim, eu recomendo, por exemplo, né, não posso nem recomendar, mas assim, a minha opinião é que remédio só deve ser usado realmente quando aquilo já estiver afetando a sua vida por completo, sabe? Patológico mesmo, inclusive é comprovado cientificamente. Então, tem que ter esse olhar mais crítico, né? Por isso que é importante a presença de um psicólogo, de um psiquiatra, que consegue enxergar com esse olhar clínico e não cair na boca do povo e dizer que, ai, tá triste demais, é depressão. Sabe? É por isso que é importante a discussão e a conscientização. É para enxergar certos limites ali que não pode passar, porque se passar, precisa realmente fazer alguma coisa. Então, é isso. Né, eu acho, porque uma coisa que pega pra mim também, eu não sei se você, como estudante de psicologia, às vezes pode falar mais, é que também é muito desafiador você ajudar uma pessoa que não tá bem. Na prática, é outra coisa, porque assim, durante muito tempo a gente defende Setembro Amarelo, a gente fala da importância disso e tudo mais, mas quando você vive isso com uma pessoa que você ama, cara, é É muito complicado. desafiador, muito, muito, porque Sim. acaba afetando a sua vida também, né? Nós somos seres interpessoais, então a gente está em constante, nós estamos nos relacionando constantemente. Então, muitas vezes, a atitude do outro acaba afetando a nossa vida indiretamente. E isso pode mudar a minha vida também. Isso pode ser com o pai, com a irmã, com a mãe, com o tio, com a tia, com alguém que mora com você. Então, quando você vê aquela pessoa ali e acaba te afetando, acaba prejudicando a sua vida também. E aí é por isso que você também precisa estar em alerta e fazer sua terapia e ter esse processo de autoconhecimento, porque quando a gente se conhece mais, quando a gente consegue entender também o lado do outro, a gente meio que cria barreiras para não afetar, sabe? Para não passar dali. E conseguir. Então, e conseguir ajudar de fato. Exatamente. Sim, muito bacana. Agora eu vou falar de preparação com você, porque o pessoal já tá aqui, assim, enlouquecido, entendeu? Perguntando várias coisas. E a primeira das perguntas que sempre fazem é: como é a sua questão com outras línguas? Você fala inglês ou outra qualquer língua? Eu estudo espanhol e falo inglês também, fluente. Eu morei fora quando eu tinha mais ou menos 18 anos. E eu fui para estudar lá, passei um ano e tive uma relação muito grande com os próprios americanos. Eu tive pouquíssimo contato com brasileiro. E além do mais, também eu tenho um irmão que mora lá. Ele mora lá há muito tempo, então assim, a gente às vezes fala inglês também. E eu tenho contato ainda com a família que eu morei lá. Continuei tendo aula também. Inclusive, já tive um projeto social em que eu ensinava inglês para as crianças da comunidade, aqui pertinho aqui de casa. Foi um projeto, assim, muito especial. Infelizmente, só durou um ano, por falta de recursos mesmo. Mas, com certeza, era um projeto que eu queria muito expandir, que eu ainda quero. Eu acho que, quando você vê o brilho dessas crianças, gente, querendo aprender, nossa,
é incrível, é transformador, sabe? Você vê ali na sua frente a realidade de algo que a gente pensa que existe, mas não vê, sabe? Quando você vê uma criança que está disposta a aprender uma língua que não é do seu país, porque simplesmente ela quer, ela sonha com isso, ela sonha em viajar, em ir para o mundo lá fora e conhecer. E você vê aquela criança ali, é muito transformador. Ela tá ali querendo, todo dia, toda semana elas iam, sabe? Não tinha falta e elas queriam, elas amavam aquele projeto, a gente se divertia. Eu mesmo ministrava as aulas. E foi um projeto muito bonito, que me ensinou muito também, me fez ter essa visão completa sobre o que acontece nos jovens, né? A gente vê que tem sim jovens querendo aprender, que tem sim jovens que querem ter mais oportunidades. E eu queria que todo mundo pudesse ter a oportunidade que eu tive de morar fora. Realmente, é uma experiência assim que enriquece muito, não só em questão de vocabulário, de línguas, mas também de autoconhecimento, porque a gente passa a conviver com pessoas diferentes, culturas diferentes. E de cultura mesmo no sentido de mais conhecimento, né? A gente vai conhecendo lugares, histórias. Por exemplo, quando eu morei lá, eu fiquei na casa de uma mulher que ela era fotógrafa de casamento. E eu comecei a ajudar elas nos casamentos. Eu era tipo a assistente da fotógrafa e fotografava todos os casamentos lá nos Estados Unidos. E, nossa, era muito legal, porque você via a cultura, você via... O casamento de lá é totalmente diferente dos daqui. E eu trabalhava, sabe? Tipo, foi o primeiro emprego, assim, digamos. E eu ajudava ela assim, com o maior amor, porque era muito especial, assim. Conhecer pessoas de lugares novos, culturas diferentes, é muito transformador, muito. Então, me agregou bastante. Não, e é muito legal isso que você falou, porque é uma oportunidade, né? A gente fala do inglês, assim, eu faço essa pergunta para vocês, mas teve uma live que a gente ressaltou isso também. Infelizmente, no Brasil, o inglês não é uma língua que está disponível para todos e todas, né? Infelizmente. Exatamente. Projetos como esse são muito importantes, né? Para que tenham oportunidade, as pessoas que queiram aprender, que elas tenham essa oportunidade, né? E aí, já que a gente já entrou nessa questão de projeto também, é algo muito forte, né? Dentro do mundo MIS, essa oportunidade que a gente Uhum. a visibilidade, de abrir portas. E eu queria te perguntar quais outras causas assim tocam o seu coração. Olha, tudo que está relacionado com natureza e com bem-estar é algo que se conecta comigo. E mulheres também. Eu sempre, eu cresci e nasci em Fortaleza, mas eu sempre tive esse contato muito próximo com a minha família de Maranguape, que é a minha família parte de mãe. E lá tem muito verde, lá tem muita natureza, tem muita... É muito lindo lá. E eu cresci nisso, e assim, quando a gente é criança, a gente não dá valor às coisas, né? Porque a gente é criança, a gente não entende muito bem o que acontece lá fora. Então eu cresci, tipo, brincando com esconde, pega-pega, boneca, nossa, tanta coisa. E ali era, tipo, normal e tal. Quando eu cresci, que eu olhei, que eu refleti, que eu vi, poxa, como é especial ter aquele contato com a terra, de correr por aí, de, tipo, sujar o pé e passar o dia brincando e depois voltar para lanchar e comer aquele cafezinho com pão. Ai, nossa, gente, é muito bom. E quando você vê que nem todo mundo teve isso que eu tive, sabe? Eu queria muito que as pessoas tivessem esse contato com a natureza, porque eu sinto que ela ensina muito a gente. E eu acho que sim, que causas relacionadas à sustentabilidade é algo que tem muito a ver comigo, até pelo que eu vivi e pelo que eu passei a valorizar quando eu cresci, né? E também a mulheres, porque, por exemplo, eu e minha mãe passamos por várias coisas juntas e essa coisa da mulher, da força da mulher, dela passar por desafios e superar coisas tem muito a ver com a nossa história. Então, por isso que eu faço parte também do projeto do Vai Maria, que é um projeto que abraça mulheres que são mães e cuidadoras das crianças assistidas no IPRED, que é uma instituição aqui em Fortaleza, que é totalmente por doações. E essas mulheres, através da costura, elas se profissionalizam e, ao mesmo tempo, criam essa roda de conversa onde elas têm um apoio uma das outras, sabe? E muitas delas vêm de contextos familiares, assim, absurdos, gente. De abuso, de violência, de maus tratos, de injustiça, sabe? E quando eu vejo essas mulheres, assim, que elas passam, não foi o que eu passei, não, mas, assim, é algo que eu me simpatizo muito pelo que eu já vivi com a minha mãe. E é algo que me toca muito, sabe? E quando eu pensei, assim, qual o projeto, o que é que eu posso levar nesse momento, né, no mundo Miss? Imediatamente me veio isso, que, poxa, Tereza, você vai estar representando mulheres do seu estado, por que não levar as mulheres que passam ali todos os dias por problemas tão pesados, sabe?
você foi tão privilegiada na sua vida e você vai ter a oportunidade de falar para tanta gente em tantas entrevistas, por exemplo, aqui com você. Então, essas mulheres são as reais mulheres que merecem os olhos, a atenção, sabe? Então, assim, eu faço questão de falar delas em todas as entrevistas que eu vou, porque elas que não estão sendo vistas aqui na live são as mulheres que estão lá assistindo e estão falando, olha, obrigada por estar falando disso aqui, sabe? Porque é isso aqui que está acontecendo e ninguém vê. Porque a gente não vê o que acontece dentro da casa dessas mulheres. E essa oportunidade que eu tô aqui falando é a chance que elas têm de serem ouvidas e de alguma forma alguém olhar e lembrar que está acontecendo, mudar, né? E fazer alguma coisa. Então é um projeto que eu quero muito que cresça e eu sei que vai crescer. Elas têm o sonho de construir a marca delas, de conseguir tirar a renda, porque até agora o projeto, a renda do projeto vai diretamente para o projeto, para suprir as necessidades do projeto, mas eu queria muito que pudesse crescer ao ponto delas tirarem o sustento, para elas não terem que depender de ninguém, para elas terem a própria fonte de renda. Então, é um projeto que eu quero muito levar, né? Mas, assim, ao longo da minha vida eu participei de vários projetos, os meus pais sempre incentivaram muito dentro de mim isso. Eu lembro desde pequena sempre estar ativa em relação a isso nas escolas que eu estudei também, eu sempre tinha essa parte humana muito forte, eu acho que é por isso que eu tenho isso forte dentro de mim. E basicamente é isso, assim, eu acho que o Misa é uma plataforma que a gente tem a oportunidade de falar o que a gente quiser e por que não fazer isso com pessoas que precisam, né, dessa oportunidade. Então, basicamente é isso. Não, é lindo demais. É legal que elas acabam sendo uma rede de apoio entre elas também, né? Gostei muito. Exatamente. Que é justamente a questão do diálogo, da conversa, né? É uma espécie de terapia. Inclusive, eu postei um vídeo e uma delas fala justamente isso. Que, Tereza, é como se fosse uma terapia aqui. A gente chega aqui super mal, elas chegam lá com histórias assim, super destroçadas mesmo, sabe? E aí elas encontram essa rede de apoio e começam a tomar decisões que elas não tinham coragem de tomar antes. E elas começam a ter aquela ajuda mesmo entre elas. E isso é importante, isso é poderoso, isso é transformador. Você ter amigos, você ter com quem partilhar o que você está passando, isso tira o peso que você carrega, sabe? Então, é muito lindo. Se você vier aqui para o Ceará, eu vou te levar lá, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa para passar para essas mulheres também. Ai, nossa, vai ser um prazer. E eu já vou engatar em outra pergunta, então, porque assim, o estado que eu tenho vontade de conhecer, tá? Mulher, eu preciso ir pro Ceará. Primeiro que assim, eu recebo muito carinho de muita gente daí nas minhas redes sociais. Eu sei que aí tem lugares paradisíacos. Dizem que a comida do Ceará também é maravilhosa. Então já me dá umas dicas. Eu sempre peço isso nas lives. Lugares que eu preciso conhecer, gastronomia, cultura, enfim. Fale um pouco pra mim de dicas sobre o Ceará. Bom, o Ceará é conhecido pelas belas praias, né? Não é novidade pra ninguém. Temos aí Jericoacoara, Caraizinho, Canoa Quebrada, Cumbuco. Nossa, é muita praia, gente. Você pode tirar um tour de 15 dias, você vai cada dia pra uma praia diferente. A comida é espetacular, gente. Nem sei, assim, tem tanta coisa pra você conhecer aqui. Mas você gosta de caranguejo? Eu nunca comi, você acredita? Ah, então você tem que vir pra cá só pra comer o caranguejo, porque aqui a gente tem a Quinta do Caranguejo, entendeu? Que toda quinta todo mundo, pelo menos grande parte dos cearenses, saem pra comer o caranguejinho e Gente, é maravilhoso. isso. É bem legal. Eu lembro que desde criança meu pai ama. Então ele sempre, toda quinta-feira, ele vamos comer caranguejo? Vamos comer caranguejo. Ai, Era ótimo, gente. Que mais? Basicamente é isso, assim, a culinária aqui é realmente incrível. A gente tem, aqui é terra do humor, né? Temos Chico Anísio, Tom Cavalcante, o cantor Fagner também. Então aqui é diversão à beça, as pessoas são realmente muito bem-humoradas. É uma viagem que você faz assim para descansar e para rir muito, e para comer muito. já quero, então, pra ontem. Não, se eu for pro Ceará, espero que a gente possa se encontrar pra gente aproveitar bastante. Ó, Com certeza. perguntar uma coisa que eu tenho que perguntar. Eu sei que você não deve poder falar, mas o que você puder falar sobre o Tá. seu vestido de gala. Bom, meu vestido de gala, inclusive, eu tive a última prova dele hoje. E, gente, tá uma coisa, Júlia. Assim, nem nos meus maiores sonhos eu sonhei com algo tão lindo e tão eu, sabe? O Ivanildo realmente se superou, assim, de todas as formas. Pra mim, é o vestido mais lindo que eu já vi, que eu já usei, que eu já vesti
na minha vida. Você olha pra ele, eu olho pra ele e falo assim, sou eu naquele vestido, sabe? Ele me representa completamente e eu sei que eu vou estar muito segura usando ele. Não vou dar spoilers de cor, não vou dar spoilers de modelo. Pra você eu posso até dar, mas para as pessoas eu ainda não vou deixar no suspense. Ah, Mas eu tenho certeza que grande parte das pessoas vão gostar, até porque muitas delas pedem por isso algo que vai ter no vestido. Mas o que eu posso dizer é que é um vestido que carrega muita, mas muita história e muito significado. Assim, tudo foi muito pensado, a história, a textura, os detalhes, assim, tudo. Eu tô ansiosa para poder compartilhar com todo mundo o porquê dele, como ele foi pensado, o que a gente pensou juntos, eu e o Ivanildo. E, nossa, tá muito incrível, gente, sério. nossa, Surreal. o trabalho dele, tenho certeza que vai ser um vestido maravilhoso. Olha, agora eu também preciso fazer um elogio aqui, senão eu esqueço, mas assim, cara, que bacana a organização do Ceará, né? Eu assisti o concurso e assim, que concurso bonito, que concurso legal de assistir. Foi um dos estaduais, se não o estadual, que eu achei mais incrível, assim. Então, deixo aqui também um parabéns, né, para sua coordenação, porque assim, achei muito incrível o trabalho que eles fizeram. E agora, a gente vai falar de um assunto que eu acho que para você é muito confortável, porque, né, você já falou muito sobre autoconhecimento, sobre esse processo de olhar para si, de amadurecer, amar quem você é. E esse projeto de lives do Abraço Suas Cores é um projeto que já existia e que eu criei justamente com esse intuito, assim, sabe? De falar para mulheres, mulheres que precisam se empoderar, precisam olhar para si e falar: nossa, eu posso ser o que eu quiser e eu tenho que amar ser o que eu quiser. Então, o que eu quero ser, quem eu sou, né? E eu acho que a nossa autoestima vai sendo construída a partir daí. E eu queria te perguntar, assim, já teve algum momento da sua vida que você passou por desafios relacionados à autoestima, amor próprio, e como que você fez para lidar com isso, assim? Quais são, assim, as suas fortalezas para aqueles dias que às vezes você precisa, tipo, não, peraí, deixa eu recuperar o amor que eu tô precisando. Logo após o Miss Universo Brasil, eu passei por um momento assim muito escuro da minha vida, sabe? Poucas pessoas sabem disso, inclusive. Porque foi tudo muito rápido, muito intenso, eu não sabia nem o que estava acontecendo direito. E aí você entra naquela autoanálise e se pergunta, tipo, tá, eu não sou boa o suficiente, o que é que tá faltando, por que é que eu não consegui, sabe? E aí eu comecei a frequentar lugares e ver pessoas, assim, e em alguns momentos eu não sentia tão confortável em alguns ambientes que eu tava. E eu ficava pensando, gente, o que é que tem de errado? Sabe? E aquilo começou a me puxar para baixo. Até que eu percebi que a gente realmente não agrada todo mundo, né? E às vezes a gente precisa passar por certos desertos para a gente aprender algo muito poderoso nesse momento. E eu acredito muito nisso. E nesse momento foi um momento que eu olhei muito para dentro e eu pude realmente conhecer a minha essência, né? E eu acredito muito que cada mulher tem uma unicidade, assim, cada mulher é muito única e carrega algo extraordinário que às vezes ela não enxergou ainda. E eu acho que eu passei isso após o Miss Brasil de 2018. E eu acho que isso que foi transformador para mim. Porque é um pouco contraditório. Nossa, Tereza, mas como você fala isso? Você foi lá e participou do Miss Brasil, você ficou em terceiro lugar e você passou por isso. Você não acha que tá sendo ingrata, não? Eu falei, gente, não. Porque toda mulher passa por isso. Ela pode estar... Ela pode ser maravilhosa, mas se ela não enxergar isso, não adianta, sabe? Tem mulheres que são maravilhosas e que não enxergam isso, sabe? E nesse processo, realmente foi um momento muito desafiador, até porque, como eu não era acostumada com esse ramo da moda, do Miss e de pessoas, né, que às vezes não são tão legais com a gente, então eu achava que era comigo o problema. E aí eu comecei a me culpar e comecei a, tipo, meio que me culpar mesmo, sabe? E aí depois, assim, com o tempo eu fui vendo que não, que o que eu tinha era tão precioso quanto de várias mulheres líderes, você, por exemplo, tem, sabe? Eu acho que o ponto-chave da coisa é a pessoa passar por alguma experiência que abre, sabe? A chave, assim, que você acorda e você fala, peraí, ainda eu tenho isso aqui, sabe? É realmente essa virada de chave quando você acorda e vê que você tem algo extraordinário para mostrar. E toda mulher tem isso. Não adianta, não existe. Toda mulher tem algo extraordinário para mostrar. Se ela não vê isso ainda é porque ela não descobriu. E com certeza essa coisa da autoestima, por exemplo, o corpo é uma coisa que eu fui muito criticada em muitos momentos da minha vida.
porque eu não tava com o shape perfeito que as pessoas esperam. E isso nunca me incomodou, eu sempre fui muito satisfeita com o meu corpo. Agora eu tô num padrão, digamos assim, tô mais focada e tudo porque eu preciso de um corpo que me ajude, né? E porque estamos numa competição e às vezes a gente é avaliada por isso. Mas assim, eu nunca fui neurótica por medidas, por peso, por padrões, sabe? Eu sempre respeitei muito o meu corpo, eu sempre me amei muito. E quando eu realmente vi que era algo externo e não interno, que era algo das pessoas com elas mesmas e não comigo, foi que eu quebrei essa barreira dentro de mim. E que eu realmente passei a me aceitar exatamente como eu era. E isso eu acho que é isso que toda mulher precisa passar. Às vezes a gente precisa realmente passar por certos desertos para a gente se conscientizar de coisas dentro da gente mesmo, sabe? Um exemplo muito claro foi a pandemia. Muita gente teve que entrar com os próprios conflitos internos e se deparar com situações que na vida normal não tinham esse contato e descobriram coisas e tiveram que passar por aquilo, teve que passar por aquela dor para conseguir passar por cima sabe, evoluir mesmo de uma vez. E eu vi muitas pessoas falando sobre isso. Então, eu acho que o processo de autoestima é a mesma coisa. Às vezes você precisa realmente passar por um momento difícil para você acordar e perceber algo depois. É tipo recuar para trás para depois ir para frente, sabe? Então, eu passei sim por esse momento e eu acredito que toda mulher, se um dia não passou, vai passar. Mas assim, não acreditem nessas vozes negativas e externas, porque não tem nada de errado com você. Toda mulher para mim é única e toda mulher tem algo único. Sim. E assim, eu super entendo você ter falado que você passou depois do Miss Brasil e de falar assim, poxa, mas depois de uma experiência dessa, que ela tava lá no top 3 de um concurso, né, que elege a mulher mais bonita, mas eu entendo, porque eu acredito que aí vem uma questão das expectativas. O que as pessoas, como você falou antes, esperam que você seja, sabe? E a imagem que criaram para você a partir dessa conquista sua. E que às vezes essa imagem não te representa por completo. É muito o que eu falo, sabe? Eu passei por isso também depois do meu reinado como Miss Brasil, quando as coisas foram acalmando. Eu comecei a me perguntar assim, quando eu estava sendo realmente a Júlia que eu era, a Júlia que conquistou o Miss Brasil pela força, pela coragem, pela segurança, e quando eu estava sendo uma Júlia que precisava, tipo, entregar algo que as pessoas estavam esperando que eu entregasse, sabe? Eu passei por isso também, principalmente que estava na pandemia, então ainda juntou com um monte de mix de emoções e, como você falou, para mim foi muito importante. Eu precisei chegar no momento que eu fiquei completamente perdida, que eu fiquei desmotivada, sem autoestima, estética, profissional, de tudo, que eu tava realmente mal e, assim, até as pessoas que me conheciam mesmo de perto falavam, Júlia, você tá diferente, sabe? Cadê sua energia? Cadê sua luz? Mas eu precisei chegar nisso para falar, não, cara, peraí que tá no momento de eu olhar de novo pra mim. E aí aquela coisa que eu volto do autoconhecimento ser infinito. Porque eu já tinha vivido uma experiência de autoconhecimento que me levou a conquistar um título que eu nunca imaginei. Porque eu era segura de mim. E depois eu voltei a duvidar de mim e me perder de novo. Então, assim, é um processo infinito, sabe? E tem altos e baixos. E eu super compreendo. É porque assim, Júlia, a gente tá em constante mudança, né? O mundo muda a cada segundo. Então, a Júlia que estava no Miss Brasil não é a mesma Júlia que estava no Miss Universo, que não é a mesma Júlia que está aqui agora. E o mesmo se repete para mim e para todas as pessoas. Então, assim, a gente sempre está vivendo coisas diferentes e às vezes o novo assusta a gente, né? Eu acho que, assim, para mim, aos meus olhos, eu acho que o grande desafio de qualquer Miss Brasil é você suprir a expectativa de todo mundo após o concurso, porque passou, sabe? E as pessoas precisam entender que a gente é muito mais do que a beleza que está lá no dia. A gente tem algo que pode ser passado ao longo da vida, né? E você faz isso muito bem, então saiba disso. Todas as mulheres que foram eleitas Miss Brasil, e não só as eleitas, mas todas as mulheres, assim, que se souberem disso e tiverem consciência disso, sabe? Vai ficar ali quem realmente vê, sabe? E é isso que importa no final. É o que você faz com aquilo, né? Nossa, é incrível. Assim, eu tô amando essa troca. Muito obrigada por essa live, porque assim, tá sendo muito Júlia, se deixar essa palavra aqui com você até amanhã, porque a gente bate muito nas ideias, eu sinto que eu tenho muita coisa para conversar com você. Sim, conecta de diversas formas. Que feliz que eu tô de encerrar essa temporada de lives com uma live tão gostosa igual tá sendo essa. É verdade, é verdade. Sempre passando a palavra para vocês, assim, deixando que você faça uma pergunta. Então, se você quiser perguntar sobre qualquer coisa, seja do mundo Miss, da vida, fica à vontade.
Eu tenho uma pergunta assim. Eu queria te perguntar qual que foi o seu maior desafio no Miss Universo? Nossa Senhora, no Miss Universo, deixa eu ver. Por que que eu tô perguntando isso? Porque eu tô muito confiante, entendeu? A gente tem muita fé que vai ganhar. E o Miss Universo tá batendo na porta. Então eu tenho que estar pronta já, entendeu? Então eu quero já sugar tudo que eu tiver de conhecimento. E claro, tinha que ser com você, né? Que recentemente passou por essa experiência, pegou a organização atual. Então, assim, eu quero saber pra já me preparar também. Ou então pra próxima Miss Brasil que estiver assistindo essa live, caso eu não ganhe. Olha, o Miss Universo foi uma experiência muito tranquila para mim, o concurso. Quando eu já estava lá, eu já estava muito segura de tudo que eu tinha construído, das coisas que eu queria fazer. Eu estava muito tranquila com o que eu faria ali e eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que mais desafiador para mim foi o pré-Miss Universo, porque assim, o meu ano, na verdade, foi a troca de franquias, né? Então, durante muitos momentos eu tinha muitas incertezas. Eu não sabia se isso iria me prejudicar, o fato da gente não ter ainda uma nova franquia no Miss Universo. Algumas coisas eu não sabia como se desenrolaria, o que que eu precisaria fazer por conta própria e o que, que já estaria tudo certo. Enfim, eu tinha muitas angústias e muitas preocupações durante um tempo. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio, mas é o que você falou. Às vezes, quando aparece uma coisa assim que te tira o chão, que é uma surpresa muito grande, alguma coisa assim, é de onde você tira mais força. Então, acabou que assim, eu tive uma oportunidade muito grande de fazer as coisas com a minha cara, de trabalhar muito, sabe? De colocar minha personalidade ali. Então, foi muito positivo. Mas eu acho que no Miss Universo em si, eu te falo que se você tá preparada como você tá aqui, igual você tá falando comigo, se você não tem... Eu adoro essa frase que a Camila De Lucas uma vez usou no Big Brother. Se você não tem medo de quem você é, se você admira quem você é, se você quer mostrar pro mundo quem você é isso que a gente precisa, Esse é o sabe? seu superpoder, né? Sim, porque o resto, é igual eu falo, lógico, o vestido é importante, a passarela é importante, as roupas que você vai usar, tudo isso é importante. Só que o mais importante, é o mais importante, é ter segurança em quem a gente é. Então, assim, pra mim, depois que eu tava lá, eu falei, poxa, eu tô aqui pronta pra viver meu sonho. Eu esperei por isso anos, então agora deixa eu fazer o que eu vim fazer, sabe? E eu acho que Sim. pra você é a mesma coisa. Ai, que bom, fico muito feliz. E, Júlia, assim, só quero te dizer que do momento que você foi coroada até o momento do Miss Universo, assim, eu torci, você sabe, né? Eu já te falei várias vezes, mas eu torci muito pra você, porque você tem essa autenticidade que por muito tempo eu senti no mundo Miss, sabe? E é algo que eu sinto que eu quero mostrar muito também. Então, essa autenticidade é o que realmente ilumina outras mulheres. E você iluminou muito. Para quem eu falo de Julia Horta, as pessoas falam: ah, ela é incrível, ela tem um conteúdo absurdo, ela é inteligente, ela fala bem, ela inspira, ela dá vontade de pegar um microfone e falar, porque ela é tão natural. Nossa, eu torci muito por você. Eu acho que você era para ter sido Miss Universo, sim. Porque eu tenho certeza que ia agregar muito na vida de muita gente. Você é Terei. muito disciplinada e esforçada. Eu via seus stories na academia, por exemplo. Tinha acabado de ganhar o Brasil, você ia lá, feliz da vida, indo correr, sabe? A gente ficava feliz junto com você, gente. Era maravilhoso, nossa. Ai, que E lindo. isso inspira. Eu fico tão feliz de escutar isso. E é legal, porque olha como que as coisas são, né? Os encontros da vida. Porque em 2018 eu acompanhei seu concurso. Eu tava te assistindo, maravilhosa, brilhando. E aí depois você me assistiu e agora a gente tá tendo essa oportunidade de cruzar mesmo os É muito caminhos. louco isso, gente. Eu falo assim, Deus, é real mesmo isso que eu tô vivendo. Meu Deus do céu, que loucura. Mas é aquela coisa, né? Tem uma passagem da Bíblia que eu amo muito, que é o tempo certo de cada coisa, né? Existe a hora de plantar, de colher. Então eu acho que é isso. Eu sinto que eu tô fazendo a coisa certa, na hora certa, com muita tranquilidade, com muita confiança, com muita serenidade. Eu acho que é isso que me define muito. Eu tô muito leve, muito, muito, muito feliz porque eu tô tendo uma oportunidade única. Eu sei disso, eu sou muito grata, muito feliz mesmo. E eu tô muito feliz mesmo. Só posso terminar a live dizendo isso. Não, e dá pra sentir, assim, com você. A gente vai realmente encerrar a live agora, mas, assim, tem pessoas que eu acho que nem ouviram a gente falando de tanto que elas digitaram inglês, inglês, inglês nessa live, entendeu? Okay, guys, what do you guys would like to know? Give me a question. Let's Eu quero see. uma pergunta em inglês pra ela, entendeu? Que aí ela fala. Ok, ok. Você vai fazer uma pergunta? Aparecer alguma pergunta aqui. Mas sabe o que eu acho? Acho que você pode. Vou te pedir pra você fazer em inglês primeiro, aí depois você fala em português pra quem não entender. Mas se Tá. despede
Agradece o carinho, porque o pessoal tá aqui só mandando furacão loiro, é maravilhosa, nenhum hater tem espaço, que essa mulher lacra tudo, só me surpreende. Então, assim, agradece os fãs que te amam, manda um beijo em português também. So everyone who is watching me right now, I thank you guys so much from the bottom of my heart. I am really happy and really proud to be here tonight. I have never, ever, ever imagined that I would be here today again. So please continuing sending love and passion and cheering for me. This is really special, and I hope that we get the crown, hopefully. I'm so honored and so happy, really, for real. I have no words to describe, you know, is the feeling, is a mix of feelings that I have right now. I am really grateful. E em português, eu agradecer a vocês. Eu disse que eu nunca imaginei que eu estaria aqui novamente, que vocês continuem enviando boas energias e torcendo por mim. Eu tô muito feliz, muito grata por essa nova oportunidade. E é isso. Ai, maravilhosa! Lacrou no inglês. Adoro. Lindona, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço, Júlia. Luz nesses dias agora. Eu espero que você possa ser muito feliz, que você aproveite cada momento daquele confinamento. Eu vou te conhecer pessoalmente no dia 29, que eu tô muito feliz que eu vou estar lá. Queria muito vou poder te dar um abraço. E brilha, só brilha que eu vou estar aqui acompanhando, viu? Muito obrigada, Júlia. E parabéns por esse projeto maravilhoso. Isso é transformador. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. Obrigada, lindona. Beijo. Beijo pra você. Beijo, gente. Obrigada por terem esperado. Tchau.